Oi, Érico. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá bem, Milton? Eu vou bem, e você? Como é que vai? Cada vez melhor, Milton. Melhorando sempre. Melhorando sempre. Que dia é hoje? Verdade. Que dia é hoje É para o, você, Milton? é o primeiro dia da minha nova vida, que espero ser bem longa. Assim seja, né? Vamos dar início? É, vamos, fico à sua espera, tá? Enquanto, né, o pessoal que está chegando, boa noite. Sejam bem-vindos. Meu nome é Érica, eu sou voluntária do Amor Exigente de Bitinga. E essa aqui é uma ação da nossa regional, para continuar levando a mensagem do Amor Exigente. O Amor Exigente é um grupo de apoio e existe em várias partes do mundo, né? No Brasil há mais de 30 anos, né, Milton? Isso, há mais de 30. Mais de 30 anos, Muitos grupos. muitos grupos. Hoje o Milton Gil, ele é voluntário do grupo de sobriedade de Araraquara, do Ameara, e ele vai estar falando aqui com a gente a respeito do comportamento na sobriedade. É isso, seu Milton? É isso mesmo, Érico. Vamos falar um pouquinho para o pessoal sobre o comportamento na sobriedade, né? Que é um tema muito bom, né, para o pessoal ficar a par, né, para ver o que eles podem fazer, tá, para melhorar cada vez mais, né, para estar cada vez melhor, né. Como a gente pode estar atento a isso, né? Isso é verdade. Bom, nós vamos começar então fazendo a oração da serenidade. Então, aonde Uhum. você estiver aí, você vai nesse pequeno tempinho se concentrar, né, buscar aí a presença do seu ser superior e vai abrir seu coração nessa noite para o que a gente vai estar conversando aqui mais uma vez. Eu seguro a minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria. Milton, nós temos. Eu vou ler um texto rapidinho, que é a nossa espiritualidade. Uhum. O título é Contra quem lutamos? Um ermitão, uma dessas pessoas que, por amor a Deus, se refugiam na solidão do deserto, dos bosques ou das montanhas, para dedicar-se somente à oração e à penitência. Muitas vezes reclamava que tinha muito a fazer. Lhe perguntaram como era possível que na sua solidão tivesse tanto trabalho. Eu tenho que domar, todo dia, 2 falcões, treinar 2 águias, manter quietos 2 coelhos, vigiar uma serpente, carregar um asno e sujeitar a um leão. Mas não vemos nenhum animal perto de você. Onde vivem esses animais? Esses animais, todos os homens os têm, e vocês também. Os 2 falcões se lançam sobre tudo que aparece, seja bom ou mal. Tenho que domá-los para que se fixem sobre uma boa presa. Esses são os meus olhos. As 2 águias ferem e destroçam com as suas garras. Tenho que treiná-las para que sejam úteis e ajudem sem ferir. São as minhas mãos. Os 2 coelhos querem ir aonde lhes agrada, fugindo dos demais e esquivando-se das dificuldades. Tenho que ensinar-lhes a ficarem quietos, mesmo que seja penoso, problemático ou desagradável. São os meus pés. O mais difícil é vigiar a serpente. Apesar de estar presa numa jaula de 32 barras, mal se abre a jaula
está pronta para morder e envenenar os que a rodeiam. Se não vigio de perto, causa danos. É a minha língua. O burro é o mais obstinado. Não quer cumprir as suas obrigações. Alega estar cansado e se recusa a transportar a carga de cada dia. Esse é o meu corpo. Finalmente, preciso sujeitar o leão. Ele sempre quer ser o rei, o mais importante e orgulhoso. Esse é o meu coração. Portanto, para a gente dar início à nossa reflexão, nós temos muito que fazer, né, Milton? Temos muito que mudar em relação ao que nos foi dado de presente, que a gente usa, às vezes, de forma equivocada, né? É verdade, Érica. Nós temos que estar sempre em constante vigilância, né, com os nossos comportamentos, porque são eles os responsáveis pela nossa vida, vamos dizer assim. Então, de uma forma geral, nós não podemos deixar de nada de lado, tá? Nós temos que estar atentos sempre, tá? Antena ligada, né? Bom, com Como que a certeza. gente, como que a gente faz isso, Milton? Como que a gente vai, assim, trabalhar hoje esse tema do comportamento? A gente vai falar da sobriedade? A gente vai falar um pouco, Érica, do comportamento na sobriedade, mas para a gente falar sobre comportamento, tá, a gente tem que ter alguns princípios que a gente tem que avaliar que o amor exigente nos dá. Sim. Tá? Então, de uma forma geral, tá, nada mais é do que vivenciar, tá, quando chegamos no comportamento, vivenciar os 5 primeiros princípios e em seguida o comportamento junto. Tá certo? É isso que a gente pode fazer. Posso dar continuidade? Pode, por favor. Então, tá lá. Então, vamos lá. Boa noite a todos que estão em nossa escuta, nos vendo. Tá? Para mim é uma alegria muito grande estar junto com vocês, e vocês, eu digo vocês, mas eu digo também nós somos as pessoas mais importantes das nossas vidas, porque nós fazemos a nossa vida melhor trabalhando o amor exigente. Fazemos a cada vez mais isso aí. Então, eu sou o Milton, sou voluntário do Amor Exigente de Araraquara e sou um dos coordenadores do grupo da sobriedade. Para falar em sobriedade, a gente tem que lembrar sempre que nós estamos falando diretamente com aquele que nos busca para que nós possamos auxiliá-lo, tá, na sua recuperação e na sua ressocialização também. Tá? Então, nós vamos falar do 6º princípio. Tá? Esse 6º princípio, ele nos traz a forma de ver, tá, como é que o comportamento, tá, nos dá influência na nossa vida. Então, esse é o princípio influenciador. Mas antes eu preciso dizer assim, tá, o meu comportamento afeta o outro, assim como o comportamento do outro também me afeta. Tá? E isso é uma verdade, porque nós nos afetamos, nós ficamos sempre afetados, tá, pelo comportamento daqueles que nos são caros, tá? E também, tá, nós fazemos com que eles fiquem também assim, tá? Porque nós deixamos de fazer as coisas bem feitas, e quando fazemos bem feita, nós causamos alegria. E quando nós as fazemos, tá, de forma não agradável, a gente traz tristeza e traz uma forma de a gente buscar uma coisa melhor, né? O que eu quero dizer também, antes de tudo, é que a dependência química, ela não é causa, e sim ela é consequência. Tá? Ela é consequência do quê? Ela é consequência de uma série de comportamentos inadequados ou indevidos que a gente adquiriu na nossa formação, tá? Através, tá, de alguns
de algumas formas de comportamento, tá? Na nossa família ou na nossa sociedade, tá certo? O que que nós fazemos, o que que nós recebemos da nossa família? Quem é a nossa família? Nossos pais, nossos avós, né? Nossos tios, tá? Os primos, né? São os nossos parentes, enfim. O que que nós recebemos deles, tá? Nós recebemos deles valores morais, tá? Que são honestidade, respeito, sinceridade, humildade, entre outros que a gente vai Sim. recebendo, tá? E os valores sociais que nós recebemos da sociedade, que são as normas e as regras para nos permitir frequentar uma sociedade, tá? Sem causar problema e sem ter problema nessa sociedade. Então, nós temos que aceitar e temos que respeitar as normas e as regras. Sim. E nada melhor, tá, para completar esses dois valores, né, os morais e os sociais, do que os valores espirituais. Sem valores espirituais, a gente não consegue manter os valores morais no seu rumo, na sua reta, nem os sociais, né? Eu me afasto da sociedade, me afasto da família, É um porque desvio, não, né? é um desvio. Eu não tenho valores, tá? Espirituais, tá certo? Então, os valores comportamentais que nós adquirimos no meio que a gente vive. Nós recebemos da família, depois nós recebemos também, tá, os comportamentais no meio onde a gente vive. E esse meio onde a gente vive é a escola, né, o grupo de amigos, né, o grupo que também nós temos de frequência da nossa religião, apesar de que muitas vezes, né, na maioria das vezes, o dependente químico, né, ele não tem a sua religião, ele se afasta, né, é uma das primeiras coisas que ele se afasta, né. Então, esses comportamentos, às vezes, eles são ausentes dos valores que nós recebemos na nossa casa, porque são pessoas que foram criadas em condições diferentes, né, em situações diferentes, com, com valores talvez diferentes. Então, nós recebemos os bons valores em casa, é claro que nem sempre, né, mas deveríamos receber, e os outros valores não recebemos na sociedade, certo? E esses valores a gente tem que distinguir um dos outros e saber quando é que a gente deve ter os, os melhores e quando é que a gente tem que se afastar daqueles que não são bons, né? Sim. Agora, para que a gente entenda o que está acontecendo, né, nós temos que parar e analisar. Tá? Analisar o quê? Tá? Vamos começar, tá, pela pergunta assim, ó, de onde eu vim? Eu tenho que descobrir de onde eu vim, porque como é que eu vou me analisar sem saber nada de mim? Tá? Então eu tenho que começar. E o amor exigente nos dá isso aí, tá? Tá? Através, tá, dos princípios. Então, qual é a minha origem? Tá? E o que eu sou hoje, tá certo? Quem eu sou hoje? A minha origem é a minha família, Sim. tá? Que me recebe, me ensina os primeiros passos e ela passa também o início dos nossos valores, né? A nossa família está nos passando isso daí e nós vamos acompanhando isso daí até uma determinada idade. Nós temos esses Estamos valores com a ali. gente, são isso, eles são os principais, tá certo? Mas depois, tá? A gente pega, tá? Dá uma. E vai dando uma fugida, tá certo? Então, nós temos o primeiro princípio, que é o princípio educador, tá? Onde nós, identificador, desculpa, tá? Que é onde nós estudamos e refletimos sobre isso, da nossa identidade, tá? Da nossa origem, tá? E nós podemos verificar por ele se nós estamos utilizando aqueles valores que foram recebidos ou Ou não, não. deixando de lado, tá certo? Bom,
A partir da hora em que eu sei de onde eu vim, tá? Então, qual é a minha origem, eu preciso avaliar como é que eu estou, tá? Porque eu já sei de onde eu vim. Mas eu vim, mas eu estou de alguma forma que não me agrada. Eu tenho que me avaliar. Vamos dizer assim. E como é que eu começo a fazer, continuo fazendo essa avaliação, tá? É no segundo princípio, tá? Que é o humanizador. Nós descobrimos que somos gente, tá? No humanizador. Olha que coisa boa, né? A gente, dentro do grupo e estudando os princípios, a gente percebe que nós somos gente. Que coisa boa. Que nós merecemos, né? E devemos ser felizes. Sim. Nós não precisamos viver naquela situação, tá, que nós estamos vivendo na rua. O grupo de Amor Exigente nos recebeu, está nos mostrando que nós podemos ser felizes, tá? E que nós podemos respeitar o próximo e também ser respeitado pelo próximo, tá certo? Porque até então, na minha ativa, a maior coisa que eu nunca tive foi o respeito pelo próximo. E também não tive o respeito por mim. Né? Então, de uma forma geral, eu aprendi, tá? Que eu sou gente, tá? E que eu mereço, e que eu devo ser feliz. Não devo ser infeliz. Para que a gente ir atrás de coisas que nos trazem infelicidade? O Amor Exigente tem essa máxima, né? De hoje, o primeiro dia da minha nova vida. Né? E é nesse sentido, né? De aproveitar, né? Olhar como essa nova oportunidade de hoje em diante. Olhar a vida com novos olhos, né? Sair daquele lado obscuro que eu estava, tá? Onde a minha vida era guiada pelos meus vícios, né? Ou pelas drogas que eu buscava, e eu tenho que ver de uma forma melhor. Tá? E para continuar vendo nessa forma melhor, eu entro no terceiro princípio, que é o princípio protetor. Tá? É onde a gente descobre nossos limites, né? Poxa vida, eu quando fui usar droga, eu extrapolei todos os meus limites, extrapolei meus limites físicos, extrapolei meu limite financeiro, saí fora, tá, de todo aquele ritmo que eu tinha ganho em casa, ou não, né? Porque quando a gente fala que eu tinha esses limites, a gente supõe, né, que a nossa família tenha colocado esses limites para gente. Às vezes não, tá? Então como é que eu vou respeitar se eu não sei qual é? Então quando a gente entra no terceiro princípio, a gente começa a aprender que não isso e que nós temos que respeitar os nossos limites. Às vezes a gente não dorme a noite toda e no outro dia quer dormir até mais tarde. A gente tem que trabalhar, vai usar a nossa droga, o corpo não aguenta. A nossa parte material, né? A gente vai acabando com tudo, né? O nosso financeiro, então, fica arrasado de tudo. A estrutura da família tá tudo para lá, né? Então, a gente não respeitando esses limites, em consequência, tá? Nós não respeitamos os limites dos outros, tá? Nós somos únicos, donos da vida, donos do mundo, e não dependemos de ninguém. Nós achamos que tá? Observando aí que, estando dessa maneira, né, eu vou, né, não estando sóbrio, maltratar o outro, né, e não posso cobrar que seja bem tratado. Né? A gente está falando do comportamento, né, da ação e reação. Então, é um reflexo. É verdade, é reflexo. Tá? Então, quando a gente percebe, tá, já no quarto princípio, tá, a gente vai perceber que nós somos pessoas únicas. Tá? Como sendo pessoas únicas, nós nunca, tá, precisamos depender dos outros ou ir atrás dos outros. Nós temos que ter as nossas regras, nós temos que ter os nossos valores intrínsecos, tá, juntos, tá, e deixar os outros de lado. Se nós formos acompanhando os outros, nós vamos virando sempre... A Maria vai com as outras, né, o Joãozinho vai com os outros, e a gente deixa de fazer o que a gente gosta ou
a gente passa a fazer o que a gente não gosta, mesmo porque muitas vezes a gente tá junto com uma turma e aparece alguma coisa que a gente vê que naquela hora o valor que eu tive, às vezes vai impedir, eu não tenho firmeza para segurar, né? Então eu acabo escapando e indo para o outro lado, né? Sim. Então a gente tem que lembrar sempre disso daí, e nós temos depois no quinto princípio, né, que é o libertador, a gente tem que pensar sempre que temos que assumir as nossas responsabilidades. Né? Quer falar, velho? Eu ia te falar lá naquela outra parte, antes do princípio da culpa, que Hum, é assim, quanto mais distante a gente estiver dos nossos valores, né, base ali, o principal, mais fácil da gente se perder, né? E isso verdade. acontece muito com os jovens, principalmente quando estão Uhum. iniciando o uso de algum tipo de substância, né? É verdade, tá? Então, e a gente tem que lembrar sempre bem que, tá, que todas as vezes que a gente faz tem esse monte de comportamentos inadequados, vamos dizer assim, a gente começa a se sentir, tá, pelo quinto princípio, é, culpado, né? Mas que eu não gosto muito de falar que eu sou culpado. Nós não Não. temos culpa. Nós não temos culpa. Nós temos que pensar sempre, tá, que nós temos responsabilidade. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade, tá? E de uma forma tão grande que eu não posso permitir, tá, que ninguém assuma os meus erros. Eu sim tenho que assumir para que eu possa me tornar uma pessoa diferente, certo? Esse é o princípio libertador. Né? Conseguir arcar com as consequências, né, As daquela decisão, consequências. né, daquela escolha, né? Isso, isso. É verdade. Nós temos que arcar com as nossas responsabilidades. Tá? Vai ter consequência? Vai. Você tem que pagar. Eu não pensei antes, eu tenho que assumir depois e ser responsável, né? Sim, Bom, tá, aí a gente chega no quinto princípio, a gente vai começar a ver, para mudar para o sexto princípio, o que eu quero ser. Porque até então eu vi da onde eu vim, né? Qual é a minha sim. origem, tá? O que eu estou sendo ou como eu estou sendo, tá? E agora eu já tenho o direito, tá? Já posso olhar para frente e falar, poxa vida, eu posso ter uma vida nova, eu posso ter uma condição melhor de vida, tá? Tá? Que seria, tá? O sexto princípio. E a gente pode usar aí aquela frase do Amor Exigente que nada muda se eu não mudar. Tá? Então, em vista desses 5 primeiros princípios, eu começo a pensar na minha mudança. Poxa vida, passo a ter um sonho de ser alguém na vida, de mudar, de ser uma pessoa diferente. Tá? E aí nós vamos estudar os nossos comportamentos, né? Com os conhecimentos e a vivência que nos deu os 5 primeiros princípios. Certo. Tá? E dessa forma a gente consegue identificar aqueles comportamentos indevidos que eu tenho que mudar. Né? É onde eu começo a minha mudança. Eu identifiquei, agora eu posso mudar. É Né? fácil, Milton? Não, não é fácil. Não, não é fácil nem para nós, tá? Ou nem para aqueles que não são dependentes, né? Eu não gosto muito da palavra adicto, apesar dela ser uma verdadeira, né? É Zoada, uma, né? é uma escravidão, né? Mas eu gosto mais de usar a palavra dependente, tá? E quando a gente chega na sobriedade, eu uso mais a palavra dependente em recuperação, tá? Porque ali ele está buscando a sobriedade dele, né? E o que é ser sóbrio? Ser sóbrio é ter bons comportamentos, tá? É estar limpo, não ter usado droga, se afastar cada vez mais da sua substância ou das substâncias, tá? Então, nós estamos começando, nada muda se eu não mudar, mas eu estou vendo de uma forma mais agradável, de uma forma mais bonita, né? A minha vida e começo a ver a vida dos outros também de uma forma melhor, né? Ô, Milton, importante a gente colocar aqui que muitas pessoas, né, o entendimento, né, a leitura de um grupo de apoio é que ele é exclusivamente para os dependentes químicos.
E seria muito importante a gente reforçar que o programa Amor Exigente, ele trabalha, né, a sobriedade, mas a sobriedade, ela é de comportamentos antes do uso Uhum. também, né? De uma forma geral, o que a gente faz lá no grupo da Sobriedade, Érica, nós não permitimos que ninguém fale nome de nenhuma droga, tá? E essa é a primeira coisa que tem lá. Lá dentro não existe droga, tá? Lá dentro nós trabalhamos comportamento, tá? E é o meu comportamento que eu tenho que trabalhar ele na vida toda daí para frente. Eu não posso deixar nunca de trabalhar. Eu tenho que ser, tá? É, tenho que ser vigilante, né? Deve ser esse ermitão que você disse aí. Eu tenho que Sim. estar sempre vigiando os meus sentidos, porque se eu não estiver bem firme nos meus sentidos, eu começo a buscar um caminho Buscar, mais fácil e diferente, né? E aí eu não posso. O caminho de um comportamento adequado é difícil, tá? Ele é muito difícil. A independente gente de ser para um dependente químico, um codependente, né? Ou uma pessoa sóbria de si, né? é isso, independente de qualquer coisa. Veja bem, na sociedade do jeito que nós estamos hoje, que a gente vê, tá, as formas políticas que estão tendo, né, as corrupções que existem por aí, o dinheiro fácil que o pessoal está levando por aí, a gente começa a pensar, oh, poxa vida, tá tão fácil ganhar dinheiro, fácil por aí, tá? Por que que eu não vou também? Por quê? Eu só não vou porque eu tenho valores. Eu busco meus valores, tá? E esses valores vão impedir que eu saia buscando essas coisas mais Esse tipo fáceis. de. E esse tipo. E o dependente químico, tá? Quando ele busca a sobriedade, ele tem que se afastar totalmente, né, de tudo aquilo que é fácil, de tudo aquilo que dá. Supõe-se que um dia deu prazer para ele, mas hoje está dando prejuízo, tá? Então, de uma forma geral, ele volta para ele mesmo e fala: não, eu não quero mais, eu quero ser uma pessoa diferente, tá? E aquele um que não é dependente, ele tem que também olhar e falar assim: bom, eu tenho que ser melhor do que eles. Mas para eu ser melhor do que eles, eu não preciso me comparar a eles, eu tenho que ser cada vez melhor. Eu sendo melhor para mim, eu estou sendo melhor do que para os outros, tá certo? É A isso que nós gente, temos que pensar. a gente pode falar, né, que tanto o dependente quanto a família precisam buscar sobriedade, né, Milton? Sempre, sempre. A família, a família é muito, tá? Tanto quanto o dependente buscando a sobriedade, tá certo? Em recuperação, tá? Porque se não buscar essa sobriedade, sabe, Érico, eu ia falar isso mais no fim, mas o que leva, tá, o jovem ou o adulto, que seja, que está participando da sala da sobriedade, ou aquele que já está sóbrio há muito tempo, tá? O que leva esse, essa pessoa a recair, tá? É o comportamento. Ele, ele, só, ele só vai recair se ele mudar o comportamento de volta para aqueles comportamentos inadequados que ele tinha antes. Tá? É, é a forma que nós que trabalhamos com esses. Pessoal, só um minutinho, por favor. Nós tivemos um minutinho de. Eu hoje escapou a marcha, eu hoje tenho que voltar para o caminho, tá? Saindo, tem que voltar para o caminho, tá certo? É isso que nós temos que lembrar sempre, tá? Bom, então, a gente identifica os comportamentos indevidos, né? E aí a gente pode refletir, tá? Caiu? Você está me Voltou, ouvindo, Érico? voltou. Perdeu alguma coisa? Um pedacinho só, mas deu para entender.
É. Então, veja bem, Pode continuar. nós temos que refletir assim, tá? Para a gente buscar a nossa sobriedade, porque a busca é constante, tá? Não, ela não para. Então, de onde eu vim, passaram os valores morais para mim? Será que a minha família me passou isso aí? Então eu vou buscar lá atrás, né? Esses valores morais. Poxa vida, meu pai era honesto, tá? Ou é honesto, a minha mãe é, ou meu pai não era, né? Então, de uma forma geral, o que acontece é que é comum nas famílias, tá? Mesmo nas famílias tá, estruturadas, vamos dizer assim, tá? Alguém Sim. cometeu uma escorregada, né? Então, aquele pai tá, que chega todo orgulhoso para o filho e fala assim, meu filho, tá? Hoje tá, eu terminei meu imposto de renda e eu pude jogar esses valores assim, assim, assado, que não são devidos, mas com isso aí eu vou ter um retorno do meu dinheiro maior. Ele está mostrando, né, que pode ser desonesto, tá? Que ele pode ser corrompido, né? Ele, quando toca o telefone, tá? O pai fala para o filho assim: meu filho, se for o fulano, diz que eu não estou em casa. Quer dizer, aonde eu teria que ter os valores, né? Não, eu não vou fazer errado, porque se eu fizer errado, eu tô indo contra os meus valores ou contra as regras da sociedade, tá? Eu estou permitindo que o meu filho, ou eu, como alguém em formação, tá? Perca tá? Aquele direito, né, de ser honesto. Eu vou ser igual a isso que ele está falando. Né? Então, se for fulano, eu não estou em casa. E a gente começa a pensar sempre assim, né? Ensinaram a gente tá, a ser gente, me respeitando e respeitando o próximo e a sociedade em geral. Eu fui, na minha casa me deram isso, tá? Então, eu tenho que lembrar sempre isso, né? Às vezes eu estou junto, a gente está crescendo e junto com o pai, tá? E o pai fala assim, não pode passar no sinal fechado. E a gente lá junto andando, e o pai passa no sinal Que fechado. andar de Como é que eu sim. estou ficando? Cadê o cinto? Eu não pus o cinto, né? Tá? Eu não posso pisar na grama, não devo pisar na grama, mas meu pai pisa, tá? Meus tios pisam. Então, esses respeitos, tá? E que a gente tem que ter as normas e as regras, tá? Se não foram ensinados para a gente, tá? Eu tenho que estar avaliando eles, que eu tenho que reaprendê-los, tá? Eu tenho que ter esses respeitos. Me deram limites, tá? Quais limites me deram? Será que deram? Será que falaram para mim um não alguma vez? Tá? Será que falaram para mim que eu não podia gastar meu dinheiro, tudo que eu tinha que controlar? Tá? Será que me ensinaram que eu tinha que dormir das 10 da noite até as 6 ou 7 da manhã e eu não podia dormir das 2 da manhã até as 2 da tarde? Tá? Então, tá? Então, de uma forma geral, nisso aí eu tenho que estar pensando bem como é que eu vou me orientar. Tá? Eu, tá? Dependente, em recuperação, tá? Que não tive nada daquilo, ou se tive daquilo e me esqueci, eu tenho, Desaprendi. é verdade, eu tenho que retornar com isso aí para o meu trilho, né? Não, senão, todo mundo fala, né, que a estrada correta, ela é uma linha estreita e difícil de ser seguida. É muito mais Exatamente. fácil me desviar dela por uma estrada longa e sem pedras, né, do que aquela que eu estou fazendo, né? Mas Exatamente. eu preciso disso. Eu não posso fugir Sim, disso daí, certo? sim. E me ensinaram. Será que eles me ensinaram a ser responsável pelos meus atos? Ah, será que eles Arcar. chegaram para mim? Hein? Arcar com a consequência, certa ou errada, Isso. né? Assumir os meus erros e os acertos e tocar a minha vida em frente. Eu fui ensinado, não. Então, nós lá no nosso grupo, no Amor Exigente, nessa hora, né, nós estamos trazendo esse pessoal de volta para os eixos, através tá, de uma ferramenta muito pequena e muito boa, que são as metas. Tá? Exato. Começando a vivenciar cada princípio desse, cada item desse, através de uma meta pequena, que a gente consegue e levar isso para frente. Né? Isso é o que nos traz, tá, de uma forma geral, tá,
na reta de novo, no caminho nosso. Exatamente. Tá? E aí vamos ser vigilantes, né? Exato. Se não formos vigilantes, não sai. Bom, de uma forma geral também, tanto o AE, tá? O amor exigente, como a vida, ela nos ensina que somos produto daquilo que queremos ser. Sim. Olha que coisa bonita, né? Ela nos ensina que eu não preciso ser o que os outros querem que eu seja, eu tenho que ser aquilo que eu tenho que ser. Sim. E isso é feito, tá? Através do nosso comportamento. Tá? É a nossa mudança, tá? Que começa com essas reflexões, tá? E que nos leva, tá? Em direção à nossa vida, tá? Ou à nossa qualidade de vida. Tá? Então, eu tenho que largar de lado os comportamentos inadequados. Não posso viver mais. Uma coisa importante, Milton, que assim, da vivência de grupo mesmo, é que é difícil das pessoas aceitarem a existência, né, desse problema. Existe uma negação, tanto do dependente, quanto das famílias, quanto do codependente, né, de que existe um problema e que todo mundo precisa ser tratado, né, a respeito disso, né, e buscar melhoria, essa vigilância. Queria que você falasse um pouquinho. É verdade. O que acontece é que nós somos muito acomodados. Tá? Então, veja bem, para a família, tá? Às vezes é mais fácil deixar esse jovem do lado, ele que cuida da vida dele, eu não vou fazer nada, não. Tá ruim para ele, mas para mim não tem nada diferente. Né? Tá ruim para mim, mas tá bom. Tá? Não é isso que a gente... Ele O brasileiro é ficando muito lá, bom. ele ficando Ele lá com o não... problema dele, né? Isso, ele não vindo brigar com o pai à noite, acordar o pai e a mãe às 2, 3 horas da manhã, ou não chegar de noite. Tá? Esses pais, muitas vezes, eles até ficam preocupados, mas deixa ele. Tá? Então, essa região de conforto, essa zona de conforto, também é do dependente, também é do jovem em recuperação. É mais fácil eu continuar do jeito que eu estava do que buscar uma coisa nova. Toda vez que eu busco uma coisa nova para mim, eu tenho que sair da minha região de conforto. Com certeza. Mas nós vamos aprender para frente, né? Tá? Que esse comportamento, essa mudança no meu comportamento, vai trazer lá para frente uma crise para a gente. Tá? Que essa crise vai ter que ser administrada. Mas, de uma forma geral, tá? Eu tenho, tá? Que sair da minha zona de conforto. E muitas vezes o jovem não quer sair, a família não quer sair, né? Tá? Os amigos preferem que ele fique daquela forma e ele fica naquela roda, né? Naquela Naquele roda, ciclo. que é um ciclo muito pesado, tá? E que tem, tá? As contenções muito boas impedindo que ele entre na linha, né? Mil, Precisa. Oi. é a primeira vez que nós estamos falando assim especificamente sobre a sobriedade, tá? Nós estamos com um tempinho, assim, até razoável aí. Enquanto você vai falando, eu vou pedir para o pessoal, se eles quiserem colocar alguma pergunta, alguma situação aqui para a gente conversar. A gente não vai conseguir muita coisa, né? Muitas, mas algumas é possível. Ok? Fica à vontade, Érica. Pode deixar, pode fazer. Eu vou terminando aqui e nós estamos dando. Quanto tempo a gente tem ainda? Ó, até agora, a gente tem aproximadamente 15 minutos, 15 minutos, né? tá? Tá. Bom, Eu então, desconcentrei você. Desculpa. não, tudo bem, tá? O que eu estava falando é que, de uma forma bem clara, né, tá? A gente tem que ver sempre que o amor exigente, tá? E a vida, ela nos ensina que nós somos produto daquilo que nós queremos ser, tá? Eu quero ser uma pessoa diferente, depende de quem? De mim. Única e exclusivamente de mim, não depende de outra pessoa, tá? O Uhum. Padre Haroldo, tá? Conversando com ele muitas vezes, eu tive a felicidade de estar junto com ele e de
eu diria assim que era beber um pouco da sabedoria dele, né? Que era muito grande. Um dia perguntei para ele, falei, Padre Haroldo, como é que um jovem pode, e o que vai custar para ele largar da droga? Ele falou assim para mim, Milton, ele me chamava de Milton, né? Mas do jeito dele, né? O tempo para um jovem largar a droga não passa de 30 segundos. Eu falei, como, Padre Haroldo? É tão difícil? Ele falou, mas é a conscientização dele e ele dizer assim, não vou mais usar drogas, tá? Isso faz parte, e é verdade, tá? Eu fumava bastante, Érico, tá? E eu tive um infarto, tá? E quando eu estava na maca lá do médico, fazendo eletro, e ele aplicando injeção para eu não morrer, que eu falei para ele, ó, se vira, cuida da minha vida, né? Tá na sua mão. Ele falou, você não vai poder fumar mais. Naquela hora eu falei, não vou fumar mais. E eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Puxa E vida. nunca mais pus um cigarro na boca. Tá? É fácil? Não é fácil. A cada instante eu batia a mão no bolso. Eu carregava o meu cigarro no bolso, o isqueiro aqui no bolso. A cada instante eu estava andando, a mão batia aqui, eu já lembrava dele. Mas eu tive uma perda. Tá? E foi uma perda muito grande. Porque depois disso eu tive outra, eu já tive uma cirurgia, tenho 3 pontos de safena, tenho um marca-passo. Mas, veja bem, eu nunca me entreguei. Tá? Só porque eu tive um infarto, eu agora vou morrer? Não, eu vou viver, eu quero viver. Tá? E o dependente químico também, ele está num caminho ruim. Mas ele tem que lembrar que ele é o mais importante. E que ele tem que viver. Sim, E que ele deve gostar da vida, porque a vida é boa. sim. Ela é boa, com todos os problemas que ela tem, tá? Ela é muito boa e deve ser vivida. Tá? E deve ser Exatamente. vivida. Certo? Tá? Exatamente. É, Nós temos algumas perguntinhas. vamos ver A se eu Re- sei responder. Se eu não sei, fica anotado aí na próxima semana o Evandro me ajuda. Tá. A, Murilo, Re- Evandro. a Regina perguntou se existe reunião da sobriedade para famílias e dependentes junto, ou é separado? Como que é essa dinâmica da reunião? Regina, boa noite. Viu? Muito bom estar respondendo para você e muito boa a sua pergunta. As reuniões devem ser separadas. Tá? A gente nunca deve, quer dizer, nem sempre a gente vai conseguir. Um dia ou outro a gente pode pôr, tá, um jovem para ouvir uma palestra diferente, alguma coisa, tá, um dependente na sala, tá, na sala dos Da pais família. ou da família. Tá? Ele tem que ser tratado de uma forma mais pontual, mais direta para ele, do que nós trabalhando com a família. A gente tem que olhar para o dependente e falar assim, o que você quer da vida? Tá? O que você quer? Você quer ser melhor? Você quer ser melhor, você tem que enfrentar os seus problemas. E a família a gente tem que ir com cuidado, né? Ó, vamos ver como é que a gente muda para isso, vamos ver como é que a gente faz para fazer isso. Se a gente colocar os dois juntos, nós estamos ensinando, tá? Como é que o peixe foge do anzol, né? Não é verdade? Então nós não devemos colocar junto, tá certo? Nós devemos fazer separado. Mais uma pergunta aqui. É Cristina Galonso. É verdade, é uma colocação. Que o usuário é rebelde, manipulador e que lidar com tudo isso não é fácil. E que exige da família muita disciplina e paciência, Mil. Sim, é claro que existe muita disciplina e paciência. Na verdade, existe a necessidade da família sair da zona de conforto, tá? E buscar um conhecimento, tá? Para poder trabalhar com esses comportamentos inadequados do jovem dependente. Se ela ficar dentro de casa
curtindo aquele problema lá dentro de casa, ela vai ficar a vida inteira e ele vai ficar mandando na família a vida inteira. Vocês têm que se tornarem diferentes, tá? Vocês têm. Eu estava ouvindo um pouco alguém falar hoje que se a gente grita, a gente tem que parar de gritar. Se a gente fala muito, a gente tem que parar de falar. Se a gente não fala, a gente tem que fazer. Nós temos que ser, tá? Para os nossos jovens dependentes, nós temos que ser imprevisíveis. Sairmos da nossa zona de conforto, buscarmos um conhecimento, tá? E poder, tá? Dar, tá? O troco para ele. Quando eu digo troco, não é bater nele, não é fazer nada, não. É mudarmos o nosso comportamento, porque o nosso comportamento nessa situação está errado também. E vai buscar no amor exigente como é que conserta esse comportamento para você poder trabalhar com esse jovem independente. É isso mesmo. A gente fala que as famílias elas têm que se fortalecer, né? E o amor exigente trabalha esse fortalecimento pessoal, né? Para que a pessoa possa se posicionar melhor, né? Consiga reencontrar o caminho, né? Da felicidade, enfim, né? De um relacionamento mais equilibrado e consiga principalmente ajudar a outra pessoa. Mas ela só vai conseguir isso quando ela estiver bem o suficiente, né? Quando ela deixar aqueles... Porque ela pode perceber que dentro dessa família que está desestruturada, os pais estão com problema, os pais têm problema também. Eles têm que consertarem eles. Ah, mas eu nunca quis que meu filho fosse, eu sei que ninguém quer que o filho seja um dependente. Na verdade, quando a gente casa e vai ter um filho, a gente sempre pensa assim, vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. E esse tudo que eu não tive pode ser, tá, o caminho Perigoso. errado para ele. Tá? Eu tenho que olhar para os meus pais, como é que eu fui criado. Olha, eu sou um sucesso, por quê? Porque meu pai me fez isso. Meu pai me ensinou isso, meu pai me ensinou aquilo, minha mãe me ensinou. Tá? E eu chego e falo que está tudo errado. Meu pai era bravo, meu pai me mantinha no eixo. Meu pai me colocava limites, meu pai me colocava... Tá, naquela situação que eu podia viver, que eu podia enfrentar os problemas. E eu não deixei meu filho ser autônomo. E eu preciso voltar a trazê-lo para essa autonomia. Meu filho só vai mudar de vida a hora que ele for autônomo, a hora que ele assumir as responsabilidades por aquilo que ele faz. Tá? Então, vai para o amor exigente, lá no amor exigente a gente fala isso, né? A gente trabalha isso, a gente aprende, tá, com os princípios, tá, como é que nós temos que trabalhar com o nosso dependente. E a gente aprende na partilha, tá, coisa tão boa a partilha, tá? Nós partilhamos lá no grupo dos pais, tá, os nossos problemas e as nossas soluções de problema, que às vezes a solução do problema do grupo, tá, vai servir para que eu solucione o meu também. Tá? É isso que nós temos que buscar no amor exigente. Sim. Essa é a importância do viver o grupo de apoio, né, Milton? Ali verdade. todo mundo é igual. Igual. Estamos passando pelas mesmas situações. O que para um já foi um problema maior, teve uma solução, né? E é nesses momentos assim de troca que a gente vai encontrando de novo, né, um formato, né, um jeito de agir, um jeito de pensar, um jeito de falar. É isso que vai fazendo a mudança acontecer dentro do programa, né? E às vezes a gente chega lá achando que o nosso problema é tão bravo, é tão duro, é tão triste, que a gente não aguenta aquele problema, e quando a gente senta lá na partilha, a gente olha e vê, escuta os problemas que tem lá, fala assim, poxa vida, graças a Deus, tá? Que o meu é só isso. Tá usando droga, mas é só isso, eu vou conseguir mudar, tá? Agora, se eu chegar lá e falar, porque o meu problema não tem solução, se eu falar que não tem solução, não vai ter mesmo, né? Não é verdade? Exatamente. Eu tenho que ser otimista. Sim. Eu consigo. Eu falo sempre, tá, que tem duas palavras que a gente não deve usar na nossa recuperação e no nosso
tanto do dependente, né, em recuperação, da sobriedade, como da família. Eu não devo usar, a primeira palavra que eu não devo usar é eu vou tentar. Porque quando eu falo assim, eu vou tentar fazer, eu não me comprometi. Se eu fizer, está feito. Se eu não fizer, deixa para Também lá. Eu não não estou teve essa. comprometido. Não vai me custar nada, né? Mas se eu chegar lá no grupo, tá? Lá na partilha, e alguém falar alguma coisa e eu falar assim, olha, eu vou fazer, eu estou comprometido. E aí eu vou lutar para conseguir aquilo que eu quero. Né? E outra coisa que eu não devo usar, outra palavra que eu não devo usar é eu não consigo. Gente, nós conseguimos tudo que nós queremos. Nós podemos não conseguir de uma primeira vez. Nós podemos não conseguir numa segunda. Mas na terceira eu já vou começar a mudar, na quarta eu vou conseguir mudar. E quando eu digo, eu não consigo, o que acontece? Metade do caminho já está. Já está passado, já está perdido. Exatamente. Tá? Então nós temos que pensar desse jeito, tá bom? Milton, nós temos 4 minutos. Eu queria que você fizesse as suas considerações aí. Eu tenho uma perguntinha para deixar para o pessoal aqui a respeito dessa reflexão de hoje. Uhum. A pergunta é assim, ó. Quais dos meus comportamentos precisam ser corrigidos para que haja sobriedade comportamental? Que é isso que a gente falou, né? Uhum. Onde eu Quais são? preciso... O que eu preciso refletir, né? É? São aquelas perguntinhas que você deixou lá no começo pra gente. Uhum. Você faz, então, um fechamento, Milton, por favor, para a gente Bom, poder... de uma forma geral, a gente não deve buscar problemas fora da gente para resolver os nossos problemas, tá? Todos os problemas que a gente tem são internos, tá? São nossos, e nós é que temos que descobrir quais são para a gente resolver e para a gente mudar, né? O que eu quero dizer para vocês, gente, é que a vida é muito boa. Nós podemos largar todas essas coisas ruins que tem por aí, que nos deram problema até agora, tá? E a gente buscar uma vida melhor para cada um de nós e para aqueles que com a gente convivem e que gostam da gente, tá? E ajudar aqueles que gostam da gente a mudar as vidas deles também, tá? Porque senão a gente vai viver sempre num buraco, né? Então, vamos lutar pela nossa vida. Vale a pena viver. Tá? Eu tenho 72 anos e quero viver mais uns 20 que eu estou pedindo agora, mas quando chegar lá na frente eu vou pedir mais, né? Eu não posso ser muito guloso também, senão depois não vem, né? Exatamente, exatamente. Bom? Milton, muito obrigado pela sua, né, por partilhar a sua experiência aqui com a gente. Você faz a oração da serenidade para a gente encerrar? Faço, tá? Obrigado a vocês por me ouvirem, por me dar um tempo de ouvirem, tá? Porque, na verdade, eu falei muito mais para mim do que para vocês, tá? Todos. Porque a minha boca está muito mais perto do meu ouvido do que perto do ouvido de vocês, tá? Então, eu ouço primeiro. Então, eu falei para mim e que bom que vocês me ouviram, tá? Que vocês tirem algum proveito disso aí tudo, tá bom? É o que eu quero. E se vocês precisarem de mim, tá? 24 horas de pé, tá? E à disposição, tá bom? Tá? Então vamos lá. Eu seguro a minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aqueles que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Força, fé e alegria. Funciona, gente, funciona muito. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu vou colocar depois a pergunta da reflexão e essa espiritualidade lá no Face, no Instagram para vocês, tá bom? Avisa que quinta-feira continua as respostas, tá? Isso, quinta-feira a gente vai ter uma live com o pessoal da sobriedade para partilhar com a gente.
Aí a gente põe o link também, ok, Milton? Vai ser no Zoom. Em princípio, com o Evandro Santana, tá? Nós estamos à disposição também, tá? Joia. Boa noite. Obrigada Obrigado. mais uma vez. Boa noite. Boa noite.